pessoal, então vamos começar aqui. Deixa eu dar um F5, que aí fica melhor. A nossa aula de hoje, né, é sobre capacitores elétricos. Inclusive, né, o conteúdo do nosso bloco, não é? Que na dia 26, não é isso? Na terça-feira vocês já vão estar aí com o bloco de vocês. Netai, peraí, deixa eu admitir Netai aqui. Isso. Então, pessoal, os capacitores elétricos é o conteúdo né, que a gente vai estudar agora. A gente já viu os resistores, certo? O circuito de resistor que a gente viu, né, nós compreendemos o quê? Que os resistores eram dispositivos que eles tinham qual função, né? A função do resistor era ele transformar a energia elétrica em energia térmica e também ele reduzia a corrente do circuito, certo? Estão lembrados dos resistores? Pessoal? Tô sim, tô sim. Oi, Nitai, bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora a gente vai ver um outro dispositivozinho, que é o capacitor. Já ouviram falar em capacitores? Já? Ou não? É novo para vocês? Acho que é novo. Não, né? Então, os capacitores, eles são dispositivos que eles têm uma outra função no circuito elétrico. A função dele é armazenar temporariamente o quê? A carga elétrica ou a energia elétrica. Então, ele vai estar no circuito para armazenar uma energia elétrica e quando a gente precisar dessa energia elétrica a mais, eles vão nos fornecer. O capacitor, por exemplo, vou dar exemplos do cotidiano. Esse aqui são alguns capacitores que são usados em eletrônica. Esse aqui da foto que vocês estão vendo. Eles são utilizados na eletrônica. Mas, assim, no dia a dia, a gente pode dar o exemplo de capacitor sendo o flash da máquina. Quando a gente aciona o flash da máquina, a gente está acionando um capacitor. Aí, o que acontece? Ele vai ter a energia e quando a gente tirar a foto com o flash, vai ter aquela descarga elétrica, né, que vai dar aquela luz que a gente precisa. Outro exemplo de capacitor do dia a dia que a gente tem é o desfibrilador, aquele aparelho que o médico usa. O médico vai lá, carrega o capacitor e quando ele precisa, ele descarrega, né, aquela descarga elétrica no paciente. Vocês conhecem o desfibrilador? Sim. Sim, não é? Então, muitos dispositivos desses capacitores também, eles são utilizados em algum eletrodoméstico. Por exemplo, ventilador geralmente tem capacitor, que é para quê? Né? Quando o motor, né, precisa de uma partida, não é? Que ele precisa de uma quantidade a mais de energia, se utiliza ali o capacitor também, porque a gente sabe, né, que para o motor ele dar partida, ele precisa de mais energia do que para aquele motor continuar em funcionamento. Né? A gente tem aqui o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o cinético. Então, quando você precisa dessa energia a mais, o capacitor está ali e ele pode, né, te fornecer essa energia. Vamos ver aqui a estrutura do capacitor. Então, assim, a função do capacitor a gente já viu, né? Que é armazenar uma determinada energia para o sistema. Então, os capacitores, eles são constituídos por um par de condutores. Estão vendo a figura ao lado? A gente tem duas plaquinhas, está vendo? Que são as chamadas armaduras do capacitor. Não é? Essa daí é a estrutura do capacitor. São as armaduras dele. Então, acho que é mais fácil aqui para eu mexer aqui um pouquinho para mostrar a seta a vocês. Esse aqui é um capacitor, não é? Essas duas placas são chamadas armaduras do capacitor. Aqui ele está conectado, está vendo, a uma fonte de alimentação. Entre essas duas armaduras, a gente tem aqui, no caso, né, como a gente está vendo, é o próprio ar.
esse espaço que tem entre eles recebe o nome, né, que é chamado de material dielétrico. Esse material pode ser o ar, pode ser óleo, pode ser papel, pode ser uma cerâmica, pode ser, né, depende do tipo do capacitor. O que vai importar para a gente é que o capacitor ele é constituído de duas placas e que entre essas placas tem um material. Quando a gente conecta, né, o capacitor, a gente precisa carregar o capacitor para ele, né, ter a carga, para ele ter a energia. Então, a gente sempre vai ter que conectar o capacitor a uma fonte de alimentação. Então, ao carregar, né, as armaduras sobre a aplicação de uma DDP, que é a diferença de potencial, eles ficarão carregados com o mesmo valor de carga que. Então, a gente observa aqui que a fonte de alimentação, lembra, pode ser uma pilha, uma bateria, tem um polo positivo e um negativo. Essas cargas, né, quando estão conectadas ao capacitor, vai carregar a plaquinha, né? Aqui o polo positivo vai carregar a plaquinha, né, com a carga positiva. O polo negativo vai carregar a plaquinha com a carga negativa. Assim, então, eles vão ter a mesma quantidade de cargas, só que tem sinais contrários, tá vendo? Então, essa carga elétrica vai ficar acumulada. Consequentemente, a gente tem também ali uma energia elétrica, visto que a gente tem uma carga. Até aqui, entenderam, gente? Esse carregamento do capacitor? Sim. Deu para entender? Deu para entender, Nitai, pessoal? Nitai, tá aí? Sim, professora. Entendeu? Então tá bom. Uhum. Opa, deixa eu voltar aqui. Então tá joia. Nós temos aqui uma propriedade desse capacitor, que se chama capacitância. Assim como lá no resistor a gente tinha resistência elétrica, aqui a gente vai ter a capacitância eletrostática, que ela é definida pela letrinha C. Né? Então, a capacitância do capacitor, ele vai me informar o quê? Qual é a quantidade de carga que consegue se acumular nas armaduras do capacitor quando ele é submetido a uma determinada diferença de potencial. Ou seja, né, quando esse capacitor ele está aí conectado a essa fonte de alimentação, ele vai se carregar, né? Vai carregar. A quantidade de carga que ele consegue, né, ter na armadura dele vai depender da capacitância. Quanto maior for a capacitância do capacitor, uma quantidade maior de carga ele vai conseguir aí acumular com determinada diferença de potencial. Se a capacitância for pequena, ele vai conseguir carregar uma quantidade pequena de carga. A unidade de capacitância é o farad. Então, quando a gente vai comprar um capacitor, né, a gente vai pedir um capacitor de tantos farad. O que significa 1 farad? Significa 1 coulomb por 1 volt. O que significa isso? Significa que se esse capacitor ele for conectado a uma diferença de potencial de 1 volt, significa que ele vai ficar carregado com uma carga de 1 coulomb. 1 farad significa isso. Então, a propriedade do capacitor é a capacitância, é a propriedade principal que ele tem, que vai me informar qual é a quantidade de carga que consegue se acumular na armadura do capacitor quando é aplicada determinada diferença de potencial. Tá? Então, quando assim a gente pedir, calcule a capacitância do capacitor, a gente vai ter que ver qual é a quantidade de carga que nas armaduras conseguem se acumular quando é aplicada tal diferença de potencial. Se ele for um capacitor de 1 farad, significa que 1 volt sendo aplicado vai aí, né, ter um armazenamento de 1 coulomb. Ok? No circuito elétrico, o capacitor ele tem esse desenho. Esse aqui é o símbolo do capacitor no circuito elétrico. Lembra que no resistor era tipo uma serrinha? Lembra no resistor? Aqui a gente vai ter que são 2 plaquinhas, tá vendo? De mesmo tamanho. O gerador é uma plaquinha menor e outra maior, significa o polo negativo e o polo positivo. Já no capacitor são as plaquinhas, são as armaduras, tá vendo? De mesmo tamanho. Agora a gente pode calcular também a energia que esse capacitor ele consegue, né, adquirir. Essa energia potencial elétrica é dada pela quantidade de carga
vezes a diferença de potencial dividido por 2. A gente já viu, né, essa formulazinha da energia potencial. Energia potencial é carga vezes a diferença de potencial. Aqui a única coisa que a gente tem 2 plaquinhas, então a gente divide por 2. Tá bom? No sistema internacional, a gente tem que a energia é medida em joule. Então, para a gente medir aí qual é a quantidade de energia, para a gente, né, saber qual é a quantidade de energia que um capacitor ele consegue ter, a gente tem essa fórmula aqui. Carga, né, vezes diferença de potencial dividido por 2. Aqui eu coloquei um exemplo. Um capacitor com capacidade de 5 microfarad. O que significa isso? Isso aqui é a capacitância dele. Né? Então, ele tem uma capacitância de 5 microfarad. Não podemos esquecer que o micron ele é uma potência de 10 elevado a menos... Vocês estão lembrados? O micron? Micron é 10 elevado a quanto, gente? Estão lembrados? Deixa eu ver. É menos 6, né? Normal. Isso, 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, o micron é 10 elevado a menos 6, isso mesmo. Então, quando a gente for escrever o micron, é 10 a menos 6. É conectado aos terminais de uma bateria ideal, né, que tem aí uma diferença de potencial, uma FEM de 12 volts. Determine a carga elétrica e a energia potencial elétrica armazenada pelo capacitor. Então, se eu tenho a capacitância, eu tenho a diferença de potencial que ele vai ficar submetido, eu posso calcular qual é essa quantidade de carga, né, que a armadura vai ter como armazenada. Então, simplesmente, né, eu peguei aqui esse U, que é a diferença de potencial, passei, ele está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Então, a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. A capacitância, 5 vezes 10 a menos 6, que é o micron, esse 10 a menos 6, vezes 12, que é a diferença de potencial. A carga acumulada, né, na armadura vai ser de 60 microcoulombs. Ok? Então, a gente vai ter uma carga armazenada de 60 microcoulombs nesse capacitor. Qual é a quantidade de energia que eu vou ter disponível nesse capacitor? A carga, como eu já calculei, 60 vezes 10 a menos 6, vezes 12, que é a diferença de potencial, dividido por 2. Fazendo a continha, eu vou achar que eu tenho disponível nesse capacitor 360 microjoules. Então, é a quantidade de energia que eu vou ter disponível nesse dispositivo quando eu precisar utilizar. Deu para entender o exercício? Deu, gente? Sim, sim. Eu só não entendi porque o 12 era a diferença de potencial. Então, é uma bateria. O 12 volts é a bateria. Aí, imagina aqui, ó. É igual quando a gente tem aqui, tá vendo? O U representa a bateria. Você não tem a pilha, por exemplo? A pilha, ela tem Sim, 1,5 volts. Uma bateriazinha dessa que a gente compra, né, que a gente geralmente usa, ela tem 9 volts. Essa bateria, no caso, é uma bateria de 12 volts. Tá? É a diferença de potencial que essa bateria dá, ela que é a fonte, né, do sistema. Se fosse ligado, por exemplo, na rede elétrica, tem rede elétrica de 127 volts, né, ou 110, 220. Nesse caso, é a fonte do sistema aqui é uma bateria, que é o 12 volts. Deu para entender? sim, sim. Então, tá bom. O que acontece, pessoal? Agora a gente vai ver o circuito que possui tanto o resistor quanto o capacitor, tá bom? Mas o que acontece? Vamos ler aqui para a gente ver como que a gente vai trabalhar com esse capacitor dentro do circuito. A gente vai ver que não é difícil. Note que não é possível a passagem de uma corrente elétrica contínua através do capacitor carregado. Por quê? Porque no meio do capacitor a gente não tem um fio, né? A gente tem um material que ele é isolante elétrico, não é? Que é o dielétrico. Então a gente não tem como, né, ali a corrente elétrica ela atravessar aquele dispositivo. Então, o que ele fala, né? Quando o capacitor está carregado, pois o material existente entre as armaduras é um isolante elétrico. Portanto, em um circuito elétrico, um capacitor carregado pode ser considerado uma chave aberta. Ou seja, né, quando ele está ali, a chave aberta, né, a gente sabe que não tem a passagem da corrente elétrica.
E nos ramos, né, que contém a corrente elétrica, tem intensidade nula. Então, né, quando a gente tem uma chave, o que acontece? Não passa corrente elétrica ali. A intensidade aberta, né, ela é nula. Quando a chave está fechada, que a corrente elétrica passa pelo circuito. Para facilitar a resolução em circuitos com capacitores totalmente carregados, podemos retirá-los do circuito, né, dos respectivos trechos, e o restante pode ser calculado como até aqui fizemos, como a gente sempre calculou, né, fizemos os cálculos dos resistores. Observe a figura 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns resistores, tá vendo, no circuito, e aqui a gente tem um capacitor. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse circuito elétrico como se não existisse o capacitor. A gente pode retirar ele. Mas depois a gente vai identificar, né, qual é a diferença de potencial que a gente tem entre esse capacitor, né? Qual é a diferença de potencial que ele está sendo submetido, para a gente poder calcular, então, a carga e a energia armazenada nele. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, é o mesmo circuito, tá vendo? A corrente elétrica vem, se divide aqui nesse resistor, tá vendo? Nessa associação, que é uma associação aqui em paralelo, né? A corrente elétrica tá vindo aqui, né, do potencial maior para o menor. Ela se divide, aqui a gente tem uma associação em série, né? Até dentro dessa associação em paralelo. Aqui ela se encontra novamente. Então, a gente passa por esse resistor aqui, final. A gente vai fazer a conta do circuito independente do capacitor. Depois a gente vai ter só que definir quem é essa diferença de potencial, quanto ela vale, para a gente poder calcular qual é a carga e energia armazenada por esse capacitor. Então, ao determinar assim a intensidade de corrente sem capacitor, podemos determinar a DDP, a diferença de potencial, nesse caso AB, entre os pontos onde os capacitores estavam ligados. E com essas DDPs, calcular a quantidade de carga e energia armazenada pelo capacitor. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente calcula, tá? Então, a gente tem aqui, no circuito elétrico esquematizado a seguir, a bateria tem uma diferença de potencial, uma força eletromotriz de 6 volts. Então, vamos olhar esse circuito. Então, a gente tem aqui o Ezinho, que é dado, né, como é uma bateria, é um gerador, não é? A gente tem que lembrar lá da teoria de gerador, né? O gerador, a gente quando estuda ele, a gente sabe que ele não consegue transformar toda a energia química em energia elétrica. E isso é definido por quem? Pela resistência interna dele. Então, ao invés da gente ter o Vzinho aqui, que é a diferença de potencial, a gente tem a FEM, tá? Só para mostrar que é um gerador, né? O gerador é a FEM, né, mais a resistênciazinha elétrica. Mas é a mesma coisa que a gente está calculando. Mesma coisa, aqui é a diferença de potencial de 6 volts, tá? Não tem diferença nenhuma. E a resistência interna é de 0,5 ohms, o Rzinho menor. Então, a gente tem um resistorzinho que é referente a esse resistor da resistência interna do capacitor, que tem um valor de 0,5 ohms, e a gente tem uma lâmpada, a lâmpada aqui, que é um outro resistor também, né, com resistência de 2,5 ohms. O capacitor está sendo conectado aqui, não é, sob essa diferença de potencial que a gente tem nesse circuito, né, aqui entre os pontos A e B. Né, o capacitor conectado entre os pontos A e B tem capacidade eletrostática ou capacitância, né, de quantos farads? 10 microfarads. O que ele está pedindo, né? Considerando o capacitor já carregado, letra A, a intensidade da corrente que atravessa o gerador, né, a quantidade de corrente elétrica do circuito, a DDP entre A e B, porque uma vez que a gente determinar essa diferença de potencial, a gente vai poder estar determinando o quê? A carga adquirida pelo capacitor ou a energia. Então, vamos ver aqui, pessoal. Nosso circuito, como a gente já viu, para a gente poder calcular, a gente retira o capacitor. Então, imagina que o circuito é só esse pedacinho aqui. Um circuito bem simples, onde a gente tem dois resistores associados em série, que é a lâmpada de 2,5 e esse resistor aqui de 0,5. Até aqui, tudo bem? Hein, gente? Uhum. Tranquilo? Ayla, né? Tô vendo aqui que tem um pessoal. Tudo bem até aqui? Tá. Tá? Tá joia. Uhum. Então, a gente vai calcular para a gente saber qual é a corrente elétrica que passa pela nossa bateria, é a corrente total, não é? Porque é uma associação em série. E numa associação em série, a corrente ela é única.
né, a corrente ela é única. A gente só tem um valor de corrente elétrica, ela não é dividida como numa associação em paralelo, né? Então, a gente vai ter que V igual a RI, nossa lei de Ohm. A diferença de potencial, 6 volts, que é a tensão lá dada pela nossa bateria. A resistência é a resistência equivalente. Em série, a gente sabe que a resistência se soma. Então, 0,5 mais 2,5. E a corrente que eu quero encontrar. Então, aqui vai dar 2,5 mais 0,5 vai dar 3. Esse 3 eu passo dividindo. I vai ficar igual a 6 dividido por 3. Esse 3 é a soma da resistência. Então, 6 dividido por 3 já me dá uma corrente de 2 amperes. Já sei qual é a corrente, então, que está atravessando aí esses, né, elementos do circuito em série. Não é? O que acontece? Eu quero determinar a diferença de potencial entre A e B. Eu sei o valor da resistência, que é 2,5 dessa lâmpada, porque é ela que está aqui, né, nesse trecho do circuito, e sei a corrente elétrica que passa. Então, determinar essa diferença de potencial V ficou muito fácil, né? Esse VAB ficou muito fácil. V é igual a RI, não é? A lâmpada que é um resistor, eu sei o valor da resistência, sei a corrente, posso calcular qual é a tensão entre A e B. A resistência é 2,5 da lâmpada, a corrente que passa é de 2. Então, a diferença de potencial que a gente tem aqui é de 5 volts, 2,5 vezes 2. Achei a diferença de potencial entre A e B. Tá vendo? A gente até pode lembrar, a gente sabe que a diferença de potencial do circuito, né, lembra a regrinha? O V total tem que ser igual a V1 mais o V2, né? No caso, a tensão na resistência interna mais a tensão na lâmpada tem que dar os 6 volts. Na lâmpada, então, a gente já viu que tem 5. Se eu quisesse calcular da resistência, aqui seria como? 0,5 vezes 2, que daria 1. Aí, 1 de tensão aqui na lâmpada, mais 5 na tensão 1 na resistência aqui, né? A tensão na resistência, mais 5 de tensão na lâmpada, vai dar o total de 6 volts da bateria que está alimentando o circuito, tá? Só para a gente lembrar que as tensões, né, individuais no circuito, em cada elemento, tem que ser igual à tensão total da fonte. Bom, o que acontece? Já determinei a diferença de potencial AB. Então, agora eu posso, né? E eu sei que essa diferença de potencial AB é que está conectada também ao capacitor, tá vendo? Então, eu já sei que o capacitor, ele vai estar submetido à diferença de potencial de quanto? De 5 volts. Né? Os terminais do capacitor estão aí conectados a essa diferença de potencial AB. Então, posso calcular qual é a quantidade aí de carga. Eu sei o valor da capacitância, ele deu no exemplo, né? Ele falou que a capacitância era de 10 microfarad. Né? Eu sei qual é a tensão que esse capacitor está sendo submetido nesse circuito, que é de 5 volts. Posso calcular qual é o valor da carga. Não é? Passo o V que está aqui dividindo da formulazinha da capacitância, multiplicando. Então, eu vou ter que carga vai ser igual a capacitância vezes a tensão. Né? A capacitância dele, como ele deu aqui no exemplo, é de 10 microfarad, 10 vezes 10 a menos 6, vezes 5, que é a tensão. Ficou, então, eu sei que a quantidade de carga acumulada nesse capacitor é de 50 microcoulombs. Essa é a quantidade de carga que eu tenho nesse capacitor. Deu para entender, gente, o exercício desse circuito? Como, né, eu faço, né? Como eu determino aí a diferença de potencial para o capacitor? Deu? Uhum. Deu? Uma ordenzinha, né, para descobrir. O que a gente faz? A gente considera, né, que no circuito não tem esse capacitor, né? Que ele não está aqui, que ele já está carregado. A gente determina qual é a diferença de potencial, não é, que ele está conectado, não é? Assim a gente consegue determinar qual é o valor da carga dele. Se eu quisesse calcular a energia, eu também poderia, só era usar a energia que eu tenho, né? A fórmula da energia. Então, assim, a gente pode considerar ele sem, né, esse circuito sem o capacitor, determina a diferença de potencial a qual ele está conectado, sabendo o valor da capacitância dele, que é um valor nominal. Sempre quando a gente vai comprar um capacitor, não é, numa loja, por exemplo, vai vir qual que é a capacitância dele e também vem escrita qual é a tensão máxima que ele pode ser submetido. Quando a gente compra um capacitorzinho no nosso, né, numa loja, por exemplo.
Aqui eu coloquei um outro exemplo. Então, a gente já vê um exemplo parecido, só que aqui ele está pedindo o quê? Não é? Ele já está pedindo a capacitância eletrostática do capacitor, ele não me dá. Ele só diz que nesse circuito o capacitor encontra-se eletrizado com a quantidade de carga. Então, ele não está me dando a capacitância, ele só está me dando a quantidade de carga que esse capacitor já se encontra eletrizado, ele já está carregado. Não é? Qual é a capacitância eletrostática do capacitor e qual é a energia potencial armazenada? A mesma coisa, eu vou ter que determinar qual é a diferença de potencial que está submetido esse capacitor. Então, aqui eu tenho uma fonte de 220 volts, não é? Eu tenho aqui 2 resistores que estão em série, não é? Eu preciso determinar, então, qual é a diferença de potencial entre esses 2 pontos, que são os 2 pontos que estão conectados ao capacitor, não é? Então, primeiro, para eu achar essa diferença de potencial, não é? Eu preciso saber qual é a corrente elétrica que passa, não é? E saber qual é a corrente elétrica a corrente elétrica total do circuito, porque eu vou precisar da corrente elétrica para calcular a tensão aqui, né? Porque eu só tenho o valor da resistência entre esses 2 pontos, eu preciso do valor da corrente para poder determinar a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Essa corrente elétrica que passa aqui nesse resistor, né, que eu vou precisar calcular a diferença de potencial, é a corrente total. Então, eu preciso achar o I total. Então, V igual a RI, V é 220, qual que é o valor da resistência total? Essa associação aqui está em série. Esse resistor aqui, né, esses dois de 10 e de 100, eles estão em série. Então, o que acontece? Né? A resistência equivalente é 110, que é o somatório. Então, esse 110 aqui, ohms, é de quem? É de 100 mais 10, 110, tá? Vezes I. 220 dividido por 210 vai dar 2 amperes. É o valor da corrente elétrica. Então, eu sei que a corrente elétrica que passa aqui, né, nesse circuitinho, né, desconsiderando aqui o capacitor, né, nesse circuitinho aqui em série, tem o valor de 2 ohms, não é? Então, a corrente elétrica que passa aqui, né, no de 100, né, é a corrente do circuito 2. Eu sei a corrente elétrica e sei a resistência. Posso calcular qual é a diferença de potencial, então, que eu tenho aqui nessas extremidades do resistor. V igual a RI. 100 é o resistor, 2 é a corrente elétrica, então eu sei que eu tenho 200 volts. Então, entre esses 2 pontos aqui, eu tenho 200 volts, que é os 2 pontos em que o capacitor está submetido, né? A diferença de potencial que ele está sendo submetido. Então, pediu para calcular qual é a capacitância do capacitor. Ele já me diz, né, que tem 400 microcoulombs. Então, aqui, né, 400 microns, tá? No exercício ele dá, né, 400 microcoulombs é a carga acumulada. A diferença de potencial que está sendo submetida é de 200. 400 dividido por 200 vai dar 2. Tem que lembrar que tem um micronzinho aqui, tá, gente? Tem um micronzinho aqui, posso até colocar aqui para vocês, né? Que tem um 10, aqui, ó, perdão. Que tem um micron que é o vezes 10, só para, né, ficar bem escritinho aqui para vocês. Menos 6, tá? Que é o micron, que é 400 microcoulombs, só para vocês verem da onde saiu o micron. O micron saiu aqui do 10 a menos 6 da carga. Então, 400 por 2 vai dar 2 microfarad. Então, calculei qual é a capacitância desse capacitor, não é? E pediu para calcular a energia armazenada. A energia armazenada a gente usa pela fórmula, que é vezes U dividido por 2. Então, que é 400 microns, tá? Aqui de novo micro, vezes 200, que é a diferença de potencial, dividido por 2. Fazendo a continha, né, eu vou ter aí 40 microjoules. Micro é 10 a menos 6. Né? Se eu andar 6 casinhas aqui para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter que é igual a 0,04 joules, tá bom? Só tirei o micro. Andei aí 10 a menos 6, né? Eu dividi aí por 10 a menos 6. 10 a sexta, perdão, né? E cheguei ao valor de 0,04. Tudo bem até aqui? Ficou entendido, gente? O circuito? Dá um feedback aí para mim, só para eu saber. Ficou compreendido? Sim. Né? Ficou? Deixa eu ver aqui se eu consigo, né, ter a... Pode escrever também, né? Jennifer, acho que ele escreveu não de outra coisa, 8h25. Deu para entender, Jennifer? Deu? Hein, pessoal? Estão me escutando? Sim, sim. Então tá.
A gente tem aqui, deixa eu só, Ângelo, Ayla, Carolina, né? Ivan, Jennifer e Nitai. Beleza, né? Tem um bocadinho a mais de gente. O que acontece? O que eu quero passar para vocês agora aqui, né? A última partezinha desse capacitor é que a gente também pode determinar a capacitância, né? Quando a gente tem esse capacitor plano, né, de placas paralelas, a capacitância, ela também é função das dimensões do capacitor. Esse capacitor, tá vendo? Ele tem uma determinada área. As placas estão separadas a uma determinada distância. E a gente tem um material, né, que é aqui no meio, né, que ele pode ter uma propriedade, que se fala que é a permissividade absoluta do meio. Então, o que acontece, né, que é uma constante do meio? O capacitor plano, né, de placas aí paralelas, né, ele se torna mais eficiente quando a distância entre essas placas ela é pequenininha, né? Quando essa distância entre essas placas é pequenininha, que a gente vai aumentar o campo elétrico que a gente tem aqui dentro, não é? E quando a gente tem uma área grande, porque se a gente tem uma área grande, a gente consegue acumular uma quantidade maior de carga. Tá? Então, a gente pode determinar a capacitância de duas formas, né? Através da fórmula que a gente viu que relaciona os elementos do circuito, né? Que a gente tem a carga sobre a diferença de potencial, ou a gente pode determinar a capacitância pelas dimensões também desse capacitor, não é? Assim como a gente tinha lá a segunda lei de Ohm, não é? Que a gente tinha que a resistência era função também de quem? Né? Do comprimento daquele condutor, lembra? Dividido pela área. Né? Então, da mesma forma que a gente poderia calcular a resistência de um resistor através das suas dimensões, né? A gente pode usar a fórmula V igual a RI, mas a gente pode calcular através das dimensões dele a capacitância também. A gente pode determinar a capacitância através da relação da carga com a diferença de potencial, na qual ele é submetido, ou também através de quem? Das dimensões do capacitor. Então, A é a área do capacitor, que é medida em metro quadrado. Nesse caso aqui, a área é base vezes altura, tá? Porque é um resistor, né, com área retangular. Então, se a gente fosse calcular a área, base vezes altura, e a distânciazinha que essas placas são, né, separadas. Se essa placa for muito distante, né, a gente vai ter uma capacitância baixa. Se ela já né, pequenininha, essa distância, a gente já vai ter uma capacitância maior. Não é? Até porque a gente tem essa questão, né, do campo elétrico, na qual a gente vai ter aí esse acúmulo de carga mais eficiente quando essa distância aqui ela é menor, né? O campo elétrico que gera aqui ele é mais intenso a essa distância pequena, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma questão da Unicamp, que mostra, é bem interessante esse exemplo, que ele fala que quando a gente puxa, não é, por exemplo, uma fita, a gente tem aqui uma eletrização. Não é? Então a gente tem como se fosse aqui as placas, tá vendo? Do capacitor fez essa analogia. Quando a gente puxa a fita do rolo, não é que fica com uma eletricidade estática, não é? A gente tem aqui um exemplo, né, que poderia ser, né, uma analogia a um capacitor de placas. Então, ele fala, quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de carga negativa da fita para o rolo, conforme ilustrado. Então, a gente tem que o rolo aqui ele fica com cargas negativas, né, e a fita com cargas positivas. Fica igual, né, a placa negativa e a placa positiva. Né? Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Não é? Então, quando a gente consegue vencer essa permissividade, né, elétrica aqui, né, do meio, o que acontece? A gente consegue ter uma descarguinha elétrica, é igual quando descarrega a carga elétrica, né, a energia que a gente tem dessa descarga num capacitor, igual quando a gente tem no flash. Lembra? Esse aqui é o princípio que a gente tem muito parecido lá com trovão, né, com raio. A gente tem o quê? Uma diferença de potencial que se a gente consegue vencer, não é, o campo elétrico que a gente tem do isolante do meio, o que acontece? Essa carga elétrica, né, cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, a gente consegue fazer com a movimentação dessa carga negativa para a carga positiva, que é a descarga elétrica. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse exemplo, né? Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raio-x. Olha só que bacana, né?
Aí ele dá aqui algumas características para a gente poder calcular. Aí o que ele pede com essa diferença, ele pede para a gente calcular a diferença de potencial que a gente tem entre, né, essas duas, né, partes aí em relação ao rolo e à fita. Vamos ler. Para um pedaço de fita, ele dá a área de 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, mantido a uma distância D, né, de 2 milímetros do rolo. Qual é a quantidade de cargas acumulada? Ele dá a fórmula da carga, que foi a carguinha lá da capacitância, a fórmula da capacitância, né? Sendo V a diferença de potencial entre a fita desenrolada e o rolo, ali dá para a gente calcular a capacitância pelas dimensões dessa fitinha, né? A permissividade do meio sendo vácuo, ele aproximou aquele 8 vezes 10, vezes 8 vezes 10 a menos 12 para 9. Tá? É uma constante esse valor. Quando a gente está, né, no vácuo ou no ar, esse valor tem o valor de 8,8 vezes 10 a menos 12 ou 9, quando aproxima. Esse valor de permissividade aí do meio, a característica do meio na qual, né, a gente tem essas duas placas. A área vezes a distância, como a gente já viu. Nesse caso, a diferença de potencial entre a fita e o rolo para ali da carga acumulada que a gente tem aí no capacitor. Então, beleza, né? Vamos calcular, então, pela fórmula a capacitância. A gente tem o ε0, 9 vezes 10 a menos 12, que é a constante. A área, como ele já deu, 5 vezes 10 a menos 4. E a distância, que tem 100 metros. Aqui está 2 milímetros, né? 2 vezes 10 a menos 3. Então, aqui que eu estou calculando, tá vendo? A distância entre as duas placas, que seria entre o rolo e a fita, não é? A área que ele dá, a areazinha dessa fita. Então, esse pedacinho, né, tem 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ele dá esse tamanhozinho. A gente acha a quantidade aí da capacitância. A capacitância é 2,25 vezes 10 a menos 12 farad. Essa é a capacitância que a gente calculou pelas dimensões, né, que a gente tem aí dessa fitinha. E agora a gente vai achar o que ele pede, que é a diferença de potencial. Ele já deu a quantidade de carga aqui acumulada. A gente tem a capacitância, né, a gente pode calcular a diferença de potencial. Quando a gente faz isso, a gente acha uma diferença de potencial, quando a gente faz a substituição de quantos? De 2.000 volts. 2 vezes 10 a menos 3 volts. Então, né, quando a gente faz isso, né, por exemplo, né, no rolo de fita, que a gente vai ter essa eletricidade estática aí na fita, inclusive, se a gente colocar o nosso braço perto, a gente observa que os fios do nosso braço, né, eles são atraídos, porque a gente tem essa eletricidade estática na fita. Né? E tendo essa dimensão aí, né, desse pedacinho aí de fita de 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e sabendo que a carga acumulada é essa, a gente pode calcular qual é a diferença de potencial que a gente vai ter aí entre essas duas plaquinhas aí do capacitor, ok? Deu para entender, gente, o exercício? Quando a gente calcula a capacitância, então, em relação às dimensões do capacitor, a gente tem que, quanto maior for essa área, maior é a capacitância, e quanto menor for a distância, a gente vê que ele está dividido, é inversamente proporcional, né? Quanto menor for a distância, maior vai ser a capacitância também. Ok? Então, a gente pode calcular aí a capacitância, seja pelas dimensões ou seja pela formulazinha lá do Q dividido pelo, né, da carga dividido pelo V, né? Ou U, né? Tanto faz, você pode usar a diferença de potencial, tanto U quanto V. Essa é a nossa teoriazinha, gente, de capacitores. A gente não entra no cálculo aqui para vocês do carregamento do capacitor, né? Quanto tempo demora para o capacitor demorar, quanto tempo demora para ele descarregar. Isso são equações exponenciais que a gente usa quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo o capacitor, né? Mas para a gente aqui, o principal é a gente saber determinar a capacitância desse capacitor, saber o que ela significa, não é? Quando a gente tem um circuito de resistores, como a gente pode calcular a carga e a energia armazenada nesse capacitor, já considerando que ele está carregado, tá? Ele já está no processo, né, de carregamento, e a gente determinar essa capacitância em função das dimensões do capacitor. Ok? A gente compreender isso e a gente tentar aplicar ao máximo, não é? Esse conhecimento, né, nos exemplos que a gente tem no cotidiano aí utilizando o capacitor. Não é? Eu deixei alguns exercícios para vocês, né, lá no planejamento. Não foi? No nosso planejamento? Deixa eu ver aqui no nosso planejamento.
eu deixei aqui para vocês, deixa eu ver, segundo ano, né? Eu deixei alguns exercícios lá para vocês. Tentem fazer, não demorem não. Né? Hoje que a gente já está com a matéria fresquinha, né, na cabeça, tentem fazer esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever lá no fórum, tá? Uhum. Eu coloquei aqui para vocês esses 4 exercícios, tá bom? Para vocês tentarem fazer. Professora, esse slide aí vai ficar disponível pra gente? Vou, Nitai, vou deixar ele para vocês lá. Ele é todo Tá bom. baseado na nossa apostila, mas eu acho que ficou um resumo bacana para vocês, né? Ficou. Então tá bom. Vocês podem também, né, lá na nossa apostila, não é, ler também, né, o capítulo completo, mas aqui, né, essa foto é da apostila também, todo baseado na nossa apostila. Essa foto aqui que não tem lá, que eu achei interessante, né, colocar para vocês. Então, vocês podem ler também lá o nosso capítulo, né, de capacitor, que a gente tem, né, aqui está a páginazinha para vocês estudarem, o módulo 20, tá? Página 34 a 45. Deem uma lida também, não é? No módulo, é muito importante vocês lerem, tentem fazer esses exercícios. Tendo alguma dúvida, escreve lá no fórum, tenta fazer hoje, não é? Hoje à tarde, pega, tenta fazer e coloca lá a dúvida. O nosso bloco, não é? Vai ter essa matériazinha de capacitores, ok? Tá. Bloco que vocês vão ter aí, que vai ser entregue para vocês, né, a partir do dia 26. Tá? Ficou, gente, alguma dúvida sobre essa parte que a gente trabalhou aqui hoje? Tá tranquilo? Meninas aí, tá tranquilo? Tá sim. Tá? Cadê Ângelo? Tá aí? Oi, Ângelo. Oi, tô aqui. E aí, quanto tempo? Tudo jóia? Sim, sim. Deu para entender a parte de capacitor? Você chegou um pouquinho mais tarde, né? Tenta dar uma lidinha lá no módulo, ok? Ivan. E aí, Ivan, tudo jóia? Tá sem um microfone. Não é? Ivan? Mas ele tinha respondido antes. Oi, É. professor. Oi, aí, deu para entender a parte dos capacitores? Deu? Então tá bom. Ayla, Carolina, Jennifer, também. Se ficar alguma dúvida, gente, pede que eu volto no slide, tá? Sempre quando vocês... Uhum. Então tá jóia. Então, assim, não é nada, não é? É muito difícil essa parte de capacitor, né? Mas a gente sempre, né? Nunca esqueceu que a função do capacitor. Quando falar capacitor para vocês já vão saber que é aquele dispositivozinho que tem a capacidade de acumular carga e energia para quando o sistema precisar dessa energia utilizar, não é? Então, né, assim como resistor, sempre quando fala em resistor com a gente já lembra o que é o resistor do chuveiro. A gente já sabe que aquele dispositivo está lá no chuveiro para quê? Para aquecer a água, não é isso? Não é porque pelo efeito Joule, a gente sabe que a corrente que passa ali, né, vai aquecer aquele filamentozinho daquele resistor. Então, aquela energia dissipada de forma térmica vai ser utilizada para aquecer a água. É o mesmo resistor que tem no ferro, né? Então, o capacitor já é utilizado para quê? Acumular carga elétrica e energia elétrica quando precisar, não é? Quando o circuito precisar, a gente vai ter essa quantidade aí disponível, né, para a gente poder utilizar. E ele é dado através da sua propriedade principal, que é a capacitância, né, que vai me dizer qual é a quantidade de carga aí que pode ser acumulada por aquela, né, diferença de potencial a qual esse dispositivo é ali aplicado em seus terminais. Então tá, gente, eu acredito que já vai terminar, né? Já era para ter terminado, né? A nossa aula, né? 8h30, é 8h30 que começou, né? Até 9h10, né? Deu uns minutinhos extras aí pra gente, né? Bons minutinhos. Então tá bom. Vocês fizeram, gente, a inscrição do Enem? Chegaram a fazer? Sim, eu fiz. Isso, vamos tentar fazer sim, né, para vocês já conhecerem a prova, ver aí, né, qual é o modelo, já ver, né, o tempo de prova, vocês já se habituarem, né, verem aí quais são os conteúdos, né, que vocês precisam, né, às vezes reforçar, né? Então é muito importante vocês fazerem, né, o Enem esse ano, né? Porque ano que vem, né, vocês já vão fazer mesmo, né, para tentar o ingresso na faculdade, né?
Então, é muito importante vocês já terem esse primeiro, né? Não sei se já tentaram no ano passado, né? Vocês já terem o contato com essa prova, né? Essa avaliação, né? Que é a avaliação que vocês serão submetidos no ano que vem. Então, é bem bacana vocês fazerem, né? E já verem aí, né? Se já vão conseguir, não é? Já ter o objetivo que vocês querem, né? Se já no segundo ano já conseguiram, né? O que está faltando, não é, para vocês. É muito importante vocês fazerem, então não deixem de fazer não. É o conselho que eu dou aí para vocês, né? A inscrição é até hoje, né? Acho que a inscrição é até hoje, né? Então não vamos perder essa oportunidade não, né? Não vamos perder essa oportunidade não, tá? Gente, então tá bom. Eu vou finalizar a nossa comunicação aqui. Então tá jóia. Até semana que vem, tá? Tentem fazer esses exercíciozinhos e vamos continuar assim. Peço para que vocês falem também para seus amigos, para eles entrarem, né, aqui na videoconferência, né, para a gente dar continuidade. A gente vê que a gente consegue perfeitamente aprender também remotamente, né? Então, vamos continuar, não é? Vamos continuar aí para a gente ter um segundo bimestre também tranquilo, né? Vocês tendo consciência de tudo, né? Que vocês estão ali aprendendo, fazendo, e para a gente conseguir aí vencer mais essa etapa. Tá joia? Então, não deixe de fazer esses exercícios de hoje. Qualquer dúvida, escreve lá no fórum, tá? E até semana que vem. Então, até semana que vem, tá joia? Tchau, Um professora. abraço, Até semana então. que Tchau, vem aí. Nitai. Tchau, Ângelo. Tchau, Ayla, Carolina, Jennifer. Tchau, Ivan. Tchau, todo mundo. Um abraço.